começar mais um episódio aqui do Mãe Sem Filtro, eu quero deixar um recadinho, um convite para você muito especial. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade lá no Telegram, clica aqui no link abaixo, aqui na descrição desse vídeo, que você vai diretamente para nossa comunidade, aonde você sempre vai ter a exclusividade de saber os próximos temas, quem são as convidadas. Você vai poder participar dos novos quadros aqui do podcast, que é o quadro Desabafo Sem Filtro, que você pode mandar o seu desabafo através de vídeo ou por escrito, pra gente ler aqui, humanizar essa parte da maternidade que sim, tem muitos desafios, a gente precisa falar sobre eles. Participar também do nosso quadro, onde você vai entrar ao vivo com a gente, fazer uma pergunta, tanto para mim quanto para as convidadas, e sobre o tema que a gente estiver abordando, isso através da comunidade. Você precisa estar lá para participar. Não posso deixar o nosso agradecimento aos apoiadores aqui do podcast Mãe Sem Filtro, que são empresas, empreendedoras, mães, empresárias que acreditam nesse projeto que é o Mãe Sem Filtro, que tem essa missão de questionar a maternidade e trazer cada vez novos caminhos para a gente ter uma maternidade cada vez mais leve. Eu te convido a conhecer todos os nossos apoiadores que estão sempre aqui na descrição do nosso vídeo. Não deixem de prestigiar e vamos começar mais um episódio do podcast. Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mãe Sem Filtro, que é um espaço para acolher todas as mães, para a gente trazer muito conhecimento, muita inspiração e para a gente também se divertir. E hoje eu vim trazer um tema que é uma continuidade de um tema que nós já trouxemos aqui no Mãe Sem Filtro, que é falar sobre depressão pós-parto. Para quem não sabe, nós estamos em novembro, no mês de outubro, nós perdemos uma pessoa da família, né? Uma pessoa jovem, né? Uma mãe jovem, prima do meu esposo, com depressão pós-parto, né? Ela veio praticar o suicídio. E dali, a gente já tinha feito episódio de depressão pós-parto, ali me tocou profundamente. Eu falei, cara, eu preciso trazer mais assuntos, mais essa pauta da depressão, da saúde mental das mulheres após a maternidade. Porque muitas vezes a gente acha que é frescura, que é porque tá cansada, será que é isso mesmo? E a gente vai discutir bastante sobre isso, porque a nossa convidada, além de trazer hoje uma perspectiva pessoal, ela também é profissional da área, né, da saúde, da psicologia, então cuida aí dessa questão da saúde mental também de mulheres, tá? Então hoje é um episódio que eu quero que todas as mães, mesmo quem não passou, mesmo que você já passou aí da maternidade, eu tenho 3 filhos, não vou ter mais, mas é tão importante a gente saber sobre esse assunto, estar atento, a talvez estar próximo de outras mulheres, até para a gente poder orientar, acolher, se a gente perceber qualquer sinal e encaminhar essa mulher para se tratar, para que não ocorra aquilo que ninguém deseja, né? A gente não deseja nem para uma pessoa que é próxima de nós, obviamente, e nem uma pessoa desconhecida. Eu, até então, só tinha tido contato sobre esse assunto de maneira muito distante, né? De você ouvir numa matéria, de você ouvir uma pessoa próxima dizendo, olha, né, tive uma pessoa da família que se suicidou, assim. E aquilo eu sempre fico super impactada, mas ter uma pessoa que você teve proximidade, que você viu gestando, você sabia da felicidade, da espera, formando uma família bonita, e ver o quanto aquela pessoa estava feliz, de repente se apagar após a gestação, se apagar e depois vir uma tragédia, gente, é um negócio assim que eu fiquei uma semana muito mal, mas assim, muito mal. E nem era uma prima próxima a mim, mas era uma pessoa que eu conhecia, né? Então eu acho que hoje vai ser um episódio que eu quero que vocês encaminhem, curtem esse episódio, encaminhem para o máximo de número de mães, encaminhem para o grupo de mães que você participa, grupo de condomínio, enfim. Vamos realmente dar a atenção merecida que esse tema precisa, tá? Eu quero até trazer um dado depois aqui para vocês sobre esse tema que a gente vai falar. Mas antes da gente falar quem é a nossa convidada, né, adentrar aí o nosso assunto, eu quero fazer um convite para você
Para você que esteja buscando aí qualidade de vida, mudar hábito, emagrecer. Bárbara, hoje eu fui diagnosticada como pré-diabética, ou eu tenho hipertensão e eu desejo mudar os meus hábitos. Então, esse programa que eu vou falar aqui para você, ele serve para te auxiliar a mudar os seus hábitos e tratar aquilo que você está buscando tratar. Então, não é só para quem quer emagrecer, tá? Hoje eu trabalho com a Mentoria Borboleta, que é um programa 100% online, ou seja, não importa se você é do Rio de Janeiro, se você é de São Paulo, se você é daqui da minha cidade, em Indaiatuba, você pode participar. E ele é um acompanhamento 100% online durante 3 meses. Então é um programa onde você assina, né? Você fecha, se inscreve. Você vai receber ali acesso à plataforma da Hotmart, que tem várias videoaulas, tem áudios, tem e-books de receita, dos protocolos, tudo passo a passo para a gente ir trilhando essa mudança de hábito. E o mais interessante do programa é que você não vai fazer isso sozinho. Isso não é, eu sempre costumo afirmar assim, não é um curso. Porque o curso você faz ali no seu tempo, cumpre ali, tem as aulas, tem as tarefas. Ali é um processo ativo de acompanhamento. Eu vou estar com você durante toda a sua jornada. E a gente tem, além da plataforma, que é só a parte de material, de apoio, a gente tem encontros em grupo toda semana no Zoom. A gente tem o grupo do WhatsApp, onde eu monitoro e acompanho todos os dias. Então, tudo que vocês movimentam, tem dúvida, tá com dificuldade, eu auxilio todos os dias durante esses 3 meses. E a gente também tem a personal. Então, eu falo que a gente trabalha todos os pilares na mentoria. A gente trabalha alimentação, a gente trabalha atividade física e a gente trabalha o sono, que é os pilares aí de saúde, né? Dos hábitos pra gente tratar aí qualquer problema de saúde, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, tem um QR Code, aqui inclusive tem um cupom especial para quem é ouvinte aqui do podcast. Se você quiser entender um pouquinho mais, tirar dúvida, Bárbara, eu não me sinto tão segura, eu queria entender um pouquinho mais, tem um destaque lá no meu perfil do Instagram. É só ir lá no meu perfil, clica lá no destaque Mentoria Borboleta, tá tudo lá, depoimento, antes e depois, tudo que tem na plataforma, eu mostro a plataforma, então pode ir lá, tá bom? Bora lá, vamos apresentar a nossa convidada especial de hoje, que é a Andréia Palma. Olá. Psicóloga clínica, vou chegar lá, 52 anos, casada, 3 filhos, igual a eu. Ela trabalha com atendimento psicológico pela abordagem do TCC, para mulheres idealizadora, para mulheres, acho que eu pulei aqui, idealizadora do grupo terapêutico, acolhendo a ansiedade, foco em mulheres. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, que bom estar aqui, né? Ai. Me chamou a atenção quando você citou esse tema, porque eu acho que fora da minha terapia eu nunca tinha falado isso. Jura? É. Então aqui é exclusivo? Exclusivo. E pelo que você me contou um pouquinho da história, já faz um tempo, né? Foi minha primeira gestação. Você sabe que eu te acompanho pela internet, a gente se cruzou aí, né, das redes sociais. E quando eu vi a sua descrição, 52, eu falei assim, como assim? Mulher, Já, 52. eu achei que você tinha a minha idade. Menina, que idade que você tem? Eu tenho 35. Gente, agora Juro por Deus, de verdade. Obrigada, muito obrigada. Arrasou. Aí eu falei, opa, mas uma mulher super experiente. Quando você falou assim, meus filhos estão com... 28, mais velha. Como assim? Quando você falava de filho, eu imaginei se tivesse filho pequeno. O mais novo ainda tem 14. É que você é muito jovial, né? Ah, obrigada. Você é muito jovial, tá? Maravilhosa. Muito obrigada. De verdade, eu jurava que você tinha 35, sei lá, perto dos 40 no máximo, com filho pequeno. Muito bom. Qual a idade? Então, o mais velho tem 28, Tá. o do meio tem 25 e o mais novo, 14 anos. No auge aí, né, da loucura. Mas você já passou pelas outras loucuras? Já, agora a gente Já tá anestesiada? Já sabe, né? Já sabe o que esperar, né? Tá certo. Deixa eu até colocar só uma introdução aqui do tema, que é assim, né? Eu fui levantar a estatística hoje no Brasil e eles colocam lá que 25% das mães brasileiras no período de 6 a 18 meses após o nascimento são acometidas pela depressão pós-parto. Ou seja, a gente tá falando de 1/4 dessas mulheres. É muita coisa. É muita coisa. Eu fiquei bem chocada com o percentual, porque a gente sabe que a depressão
é um problema que já vem acometendo, crescendo muito no mundo inteiro. Inclusive, o Brasil tá aí ranqueando, né, cada vez mais. Mas a depressão pós-parto, eu não saberia dizer, talvez você pode trabalhar na área, veio se falando há pouco tempo. Né? Acredito que é o que você tá me falando, ó. E a gente vai entrar na história dela. Você passou por isso já há alguns anos atrás. Mas o enfoque, o levantar o tema, o falar sobre o reconhecer que existe uma parcela diferente, e até o tratamento, acredito que seja diferente da depressão no geral, tá sendo reconhecido há pouco tempo. Né? Tá sendo se falado há pouco tempo. Mesmo porque a gente sabe que os estados depressivos no geral, né, já são condições difíceis das pessoas falarem sobre. Verdade. Então, quem tá ali no cantinho, sentindo tudo isso, raramente fala. Então, ela vai passando desapercebida pela família, pela comunidade, lugar de trabalho. E é esse o ponto, né? Ela é silenciosa. Nem quem sente se queixa, né? Sim. Então, atualmente, eu acho que com o advento aí das novas linhas, das abordagens da psicologia, voltando mais para o universo maternal, a psicologia puerperal, enfim, a psicologia parental. Então, hoje a gente já tem um lugar específico dentro da área da psicologia com esse olhar, né? Diferente de quando eu me formei lá em 1994, né? Que foi exatamente o ano já, né, que eu passei por isso. Tá. Então, era diferente. A gente tinha um olhar abrangente para as questões de psicologia. Por exemplo, o transtorno depressivo e as suas subdivisões, né? Hoje o DSM-5 tem diversas especificações de classificação para o transtorno depressivo, né? Então, acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz à tona e leva essa realidade, sabe? Porque você tá num momento, né? Não sei se já vamos entrar por aí, mas pensa, quando todo mundo fala de maternidade, todo mundo fala com os olhos brilhando. Sim. Mas você não tá assim. Não é isso que você sente. Sim. Eu não acompanhei de perto essa pessoa da família. Porque a história dela foi mais ou menos assim, até para contextualizar e você entrar na sua, porque eu quero rebater com você, até porque você é profissional da saúde e tal, e sabe mais ou menos sobre isso, que tem muitas nuances, assim, de como vai manifestar. Porque quando você me contou mais ou menos a sua história, eu percebo que é um pouco diferente do que foi a história da prima do meu marido. Porque a gente não conviveu nesse período. Aconteceu assim, ela iria casar na pandemia, e aí fechou tudo, adiou o casamento, aí ela engravidou, tal. Eu lembro que a última vez que nós nos vimos, ela estava na reta final da gestação, e que eles moram lá pro lado do ABC, né? E aí a gente não se viu mais, nasceu. Até então, o que a gente soube, foi tudo bem no parto, porque ela já tinha uma idade, acho que 40 alguma coisa, tá? Então demorou, né, pra ela engravidar, tal. Demorou, que eu quero dizer assim, né? A idade cronológica dela, porque na verdade ela acabou conhecendo o marido, ficaram um pouquinho tempo e já decidiram casar. E aí o relato da minha sogra, quando nós nos encontramos, é que quando encontrou, porque aí meses depois, eles marcaram o casamento que não tinha acontecido na pandemia, aconteceu, né, naquele momento, assim, um pouquinho depois do bebê nascer. E que ela estava, assim, muito mal, apática, sem reação. E já estava acontecendo antes de todo mundo encontrar com ela no casamento. Nós ficamos sabendo que ela estava com depressão pós-parto, que até então não sei qual foi a conduta da família, se procurou psicólogo, não sei te dizer o aprofundamento sobre isso. Mas o que eu sei é que minha sogra comentava que estava muito difícil, e que quando foram pro casamento ficaram assim bem impactados, porque ela não conversava com ninguém, ela não tinha expressão facial, bem apática mesmo, sabe? E ela não tinha relação nenhuma com a criança. Desde que a criança nasceu, ela veio a se suicidar 1 ano. Ele tá com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, talvez. 3 meses. E ela disse que desde o momento que ela nasceu, a cuidadora foi a mãe e o pai. Ela não tinha contato quase nenhum com a criança.
existia uma recusa muito grande. E pelo que eu entendi, existe uma profundidade dessa depressão. Aí é o que eu falei, não sei qual foi a conduta da família, se houve tentativa de tratamento, não sei, medicamentoso, terapêutico, mas enfim. Aí veio essa fatalidade, né? E, enfim, toda a família ficou impactada. Claro. Não tem como choque, não, né? E aí a gente pensa, né? Puxa vida, como que a gente pode fazer, e se é que é possível, né? Não deixar isso acontecer, porque esse é o auge do que ninguém deseja, né? Chegar, nem... E eu acredito que nem a pessoa, né? Porque ela não tá em sã consciência, ela tá doente, ela tá sofrendo. Eu sempre falo que eu acho que uma pessoa, para realmente chegar a ponto de tirar a vida, a dor deve ser muito grande. A gente, obviamente, que tá de fora, não consegue enxergar isso, porque a gente não tá lá, né? Mas a dor deve ser imensa de você querer acabar com aquilo a todo custo. E ainda mais com aquela dor, né? e ainda mais a gente sabendo, poxa, mãe, a realização da vida dela era casar, era ter filho. É contrassenso, a gente sabe que Parece contraditório, né? Muito! E por isso que eu acredito que é super válido, porque eu acho que essa pessoa jamais faria isso se não estivesse sofrendo muito, porque ela tá no auge de tudo que ela queria. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que acho que é um pouco diferente pelo que eu percebi, e é isso que eu acho que é o difícil, porque isso a gente é nítido, aquela pessoa perdeu o brilho completo, ela nem toca na criança, que eu acho que não foi o que você contou do seu caso, não chegou nesse extremo, não chegou, mas porque você teve talvez eu interferências boas, né? Eu fui acolhida pela minha família naquele momento, né? Sim. Mas assim, o que você me contou, o antes, né? A vontade de casar, veio a pandemia, não casou. Depois engravidou, daí teve neném antes de casar. E ela era professora. E eu sei que ela voltou meio que contra a vontade também, assim, por muito medo, tava gestante, né? Acho que assim, Bárbara, o que a gente pode considerar nesses casos é que a gente não consegue entender qual é a perspectiva de futuro que aquela pessoa está colocando na cabeça dela. E eu vou falar por mim. Porque quando aconteceu comigo, a minha perspectiva de futuro era de não ter perspectiva. Então, o que eu estou fazendo aqui? E eu nem não consegui olhar para o meu filho. Hoje eu consigo falar sem chorar, mas durante muito tempo era uma culpa gigantesca. Mesmo porque as pessoas do meu entorno falavam, como assim você não consegue? Você não vai... Oi? Essa coisa linda. E eu olhava pra ele e você não sentia aquilo nada. doía em mim. Doía, porque eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Só que quando a gente... Aí eu saí do hospital, fui direto pra casa da minha mãe. Nesse instante, o pai resolveu seguir a vida. Quantos anos você tinha? 23. 23. E eu casei por conta da gestação. Então, a minha família, 28 anos atrás, era uma família tradicional. Então, talvez não tivesse sido a minha escolha, mas eu fui indo assim, sabe quando a sua família vai conduzindo? E eu tinha 23 anos, mas uma menina de 23 anos naquela época era, sabe, meu pai falava... mesmo agora. Sabe? Entendi. Mas eu acho que a maturidade com 23 anos é muito baixa. Mas eu era assim, e o meu foco, como eu comentei contigo, naquela época eu estava no último ano da faculdade, eu tinha feito uma poupança que eu ia para fora. Eu ia fazer um curso, uma especialização no exterior. E aí todo aquele fundo virou roupa de bebê, enxoval. Nossa. Então assim, você percebe, de repente a perspectiva fez uau, né? Então aquilo foi difícil, muito possivelmente naquela época eu não tinha recursos emocionais para lidar. Então quando chegamos em casa, que tinha um berço, que tinha um neném, e eu tinha que dar mamar, e aí eu ficava, como é que a gente faz isso? E eu não sabia fazer, ninguém tinha me falado. E a minha mãe falava, é a natureza vai te guiar. O famoso instinto materno, né? E eu falava, cadê, né, essa natureza em mim? Porque eu acho que eu vim sem esse drive. E, no entanto, foi muito duro, porque eu comecei a ver o sofrimento que o meu filho entrava por estar com fome. E eu com o seio lotado de leite. Eu não sabia que aquilo era um seio empedrado. E eu não reclamava, eu não queria reclamar, porque eu não queria dar trabalho.
sabe? Eu não queria que as pessoas falassem... Também tinha outro lado que era assim, eu não quero que ninguém fale que eu não tô fazendo. Aham. Então, eu tentava fazer para ninguém me ver, porque eu não queria que as pessoas ficassem vendo o que estava acontecendo comigo, né? Então, era muito triste. E o meu filho chorava, eu chorava junto. Mas nesse momento, você estava casada? É, Você casou antes? A gente casou antes, Quando você estava gestante, e aí durou até o pós-parto ou não? Até o parto. E aí depois ele foi embora? É. Uma cartinha. Com uma cartinha? Uma cartinha. E até hoje? Nada, contato? Quando meu filho fez 18 anos, ele resolveu mandar um Facebook lá. Então, Tem tudo vira isso, tema, né? vira tema depois de outro podcast. Mas assim, eu Não, acho... mas já é um puta Claro impacto. que sim. Porque provavelmente você também já sentia durante a gestação uma baita de uma insegurança, Claro né? que Porque sim. a pessoa vai demonstrando, também não tô bem, não quero, não é isso. Não tá, a gente não tava afinado, né? Não Sim. tinha um relacionamento. A gente Sim. se colocou ali para resolver uma questão das famílias. Sim, Que as famílias eram conhecidas entre si para ajudar, né? sim, sempre. Aí virou um conflito. O meu casamento, Bárbara, parecia um velório. Que eram as famílias chorando. Não de emoção, mas assim, de poxa vida, como que isso foi acontecer? E a gente assim, sabe? Tipo, Também querendo foi assim, chorar. cartório, tchau, a gente foi pra casa. Vendi um carro para dar entrada num apartamento. Alguém ajudou a mobiliar. Foi tudo meio assim, pá. No susto. E de repente eu tava lá com o nenenzinho, tudo acontecendo. Aí ele não tava, eu tive que voltar pra casa da minha mãe e do meu pai. Que é difícil pra quando você já sai, você já tá com a sua asa bem grande, assim, você tem que encolher ela toda e falar, com licença que eu vou abrir sua geladeira. Eles me amavam. Sim. Mas assim, pra mim era É muito castrador, né? Era pesado. É pesado. E aí, assim, com aquilo foi evoluindo, e eu não tinha vontade de sair do quarto, eu não tinha vontade de comer, eu não queria tomar banho, eu não queria falar com ninguém. Eu acho que, assim, a estimulação que eu tinha deles, de vir toda hora ver o que estava acontecendo, se precisa de alguma coisa, e o nenê chorava, né? Me impunha um ritmo. Porque, por mim, Você tinha deixado. eu ficava ali. Eu não conseguia conversar com as pessoas. E aí eu fico pensando, né, Andréia? Quem não tem pessoas por perto, porque acredito, eu, que uma mulher que é abandonada, que acontece muito no Brasil, né? Maternidade solo, passa por um impacto emocional tão grande que quando vem a cometer aí pela depressão pós-parto, quem vai olhar por essa mulher? Se ela tá realmente sã e dando conta. Porque até então, a sua família tava ali por perto. E a gente sabe que tem gente que não tem família por perto. A gente precisa reconhecer o E privilégio. aí, assim, até me arrepia pensar. Imagina, né, o desespero. Às vezes essa criança chorando e essa mãe não podendo, não tendo forças. E aí que a gente vê que às vezes acontece, né, de mães darem, Eu trabalhava jogarem no os hospital em filhos São no Paulo. lixo. Porque eu imagino que essa mãe tá doente. Ela deixa a criança no hospital, Bárbara. Eu amamentava. Essa é minha segunda filha. Eu trabalhava no hospital Jabaquara. E as enfermeiras lá da maternidade tinham um banco de leite. Elas falavam, vem doar leite. Eu ia, doava leite. Aí, de repente, alguém parecia, tem RN pra amamentar. Você topa? Por quê? O que aconteceu? A mãe acabou de ganhar o neném e vazou. Deixava os nenéns no hospital. Nada oficial, largava mesmo. Vai embora, tipo, evasão, né? Cata a roupa, a enfermeira foi isso que não vê, sabe? Porque você não tem como pegar a pessoa e falar, fica aqui, não. Sim. E é um movimento, um hospital grande, acontecia. Loucura, né, gente? Muito. Então, assim, essa vulnerabilidade que a mulher fica, né? Que a gente acaba não sendo olhada. As pessoas não pensam que isso pode estar acontecendo. Porque, inclusive, nesse instante da maternidade, do seu nenenzinho contigo, as pessoas chegam para visitar o bebê e não para visitar você. Sim. Então eu lembro, e aí, eu ficava lá, todo mundo, né, com o neném, era uma festa e... Ninguém perguntou se você tá com dor, se você tá bem, se quer descansar. Exato. Né? Você quer dormir um pouco, você quer tomar um banho, você precisa comer alguma coisa. Tá certo que eu tava dentro da casa da minha mãe, mas as coisas do meu filho, ela não se movimentava. Ela deixava Pra você fazer. pra eu realizar.
Porque se ela tivesse assumido, Ah, sim. eu provavelmente... se afundava de vez, né? E isso foi assim, né? Aquela resistência de interagir com as pessoas e tudo mais, até que antes do meu filho completar 1 mês, eu estava muito doente fisicamente, foi cesárea. Então, imagina como a recuperação é horrível. Fora todas as dores que eu sentia do meu corpo, eu também sentia as dores emocionais. A culpa de não estar lidando com aquilo. Meu filho, que eu olhava para ele, doía em mim. Então, eu não conseguia sentir amor, Bárbara. Eu sentia dor. Né? Então, hoje, até quando eu lembro, é muito delicado, porque... Sim, lógico. A nossa relação... Ele chama André, vou falar o nome dele, né? Que eu dei o nome dele em minha homenagem. Eu fiz isso. Falei, André, é nóis. Entendeu? Porque foi uma luta. E não foi só depois do parto, quando chegou a depressão. O processo anterior já tinha sido... Difícil. Pesado. Né? Então, assim, todas as escolhas que eu tinha planejado fazer... Você acha que a depressão já começou na gestação? Eu acho que começou à medida que eu tive que abrir mão dos sonhos. E aí eu não enxergava isso, né? A realidade da maternidade como uma possibilidade. Foi aí que quando eu entendi, né? E não foi eu que entendi, foi meu pai que meu pai e eu, a gente sempre teve um lance muito de conversar, desde a minha adolescência, né? Era com meu pai porque eu conversava, não muito com a minha mãe, porque a minha mãe era mais rígida, mais distante, aquela mamãe, introspectiva. A mãe à moda antiga, sabe? Ela era uma super cuidadora. Sim. Mas essa coisa do Mas relacionamento... o afetivo é uma coisa mais enrijecido. Era com meu pai. Então, meu pai chegou e falou, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar. Ele me abraçou e eu chorava com o corpo. Imagino. Sabe? Quando você chora com o corpo. E a única coisa que eu lembro que eu falei pra ele foi que eu não queria estar ali. E foi aí que ele falou, se você não quer estar aqui, tá tudo bem, você não precisa estar. Só que você não tá sozinha. E eu falava, mas ao mesmo tempo que eu não tava sozinha, eu não queria te atrapalhar. Eu tô te dando trabalho, tô te dando despesa, eu tava desempregada. Né? As pessoas falavam, e aí, quando que você vai começar a procurar emprego? Eu, gente, né, não conseguia nem entender o que estava acontecendo comigo. E aí ele falou, o que você acha da gente procurar ajuda? Que coisa linda, né? E... Isso há 28 anos atrás. 28 anos atrás, gente. Mas assim, né? Que destreza do seu pai, que, assim, ele já era uma pessoa... Ele é um homem fora da curva, assim, porque ele é muito especial. Eu acredito que, assim, hoje já é difícil uma família admitir, reconhecer, encaminhar. E há muitos anos atrás era super taxado, né? A parte da psicologia, da psiquiatria. As pessoas falam, não, isso aqui não é pra gente. Ele foi o meu inspirador para fazer psicologia. Ele é psicólogo? Não. Ele é um homem filósofo. Ele gosta de tudo, assim, de ideias e tal. E eu lembro de estudar. E durante a faculdade, eu voltava da faculdade, tipo, 11 horas da noite, ele tava lá acordado e ele falava, e aí, o que foi legal hoje? E eu trazia um tema. Hoje foi isso. Eu lembro quando a gente falou sobre as emoções, né? Que eu expliquei pra ele como a gente sente as emoções no corpo e ela vira uma memória. Que é o que tá acontecendo comigo aqui agora, né? Sim. De lembrar da história, acessa a minha memória que dá uma dor. Dá. Tá elaborada, tá tratada, Sim. mas tá comigo. Meu corpo sente. Né? É como se a gente tivesse um baúzinho lá e cada vez que a gente abre só pra ver, a gente acessa, né? Essa emoção, esse sentimento. E não que tá, como você falou, às vezes não que não tá curado, mas não tem como não sentir. Não tem, né? Tá na memória do nosso corpo, sabe? Pra além da memória psíquica, ela tá num registro, sabe, total em nós, né? Então... Sim. E ele sempre foi um cara que falava comigo sobre as coisas da faculdade, né? E a gente, né? Porque assim, o meu pai era ele era diretor industrial de uma empresa e eu gostava muito de ir com ele nas férias trabalhar. E aí ele me levava pro RH da empresa. Foi assim que tudo começou. Você começou a perceber pelo RH, você fala? Pelo RH, sabe? Psicologia organizacional, treinamentos de pessoas. E eu, com 14 anos, eu já tinha encucado que era psicologia.
Então, Barato, foi né? isso. E ele sempre foi um inspirador. E nessa hora que ele me abraçou, e ele no dia seguinte me levou para uma psicóloga, indicada por uma psicóloga conhecida dele, do trabalho. E ela falou, ok. Eu era uma psicóloga com uma abordagem junguiana. E eu tinha ido para outras abordagens, né, mais tradicionais. E ela tinha um tapete, Bárbara, na sala, com almofadas, né? E não tinha aquela coisa tradicional do divã, né? E eu olhei aquilo, eu falei, uau, Te gostei. encantou. Tipo, aquilo já Te acolheu, me... te chamou. eu tava meio encucada com aquele negócio de vou ter que ficar falando muito, eu não conseguia falar, Claro. eu só conseguia chorar. Aí eu lembro que quando eu entrei na sala dela, ela me abraçou. Aí eu, né, de novo, Sim. chorei com o corpo, praticamente me debrucei sobre ela. E foi assim que eu comecei a conseguir falar o que estava doendo em mim. E entender que a dor que eu tinha era um transtorno depressivo acontecendo, que as causas, né, da depressão são muitas. Tem o situacional, a história que a gente vive. Na fase puerperal, a gente está ali com muitas oscilações hormonais acontecendo e o nosso cérebro, ele é hormonal. As emoções vêm das reações hormonais, Sim. né? Então, não tem como negar que pode ser que em algum momento a gente fique muito mais vulnerabilizada nesse sentido. Sim. E que, portanto, faz sentido, inclusive, além de uma terapia, você buscar um acompanhamento, uma avaliação psiquiátrica. Cabe medicação. Por quê? Porque a gente Você precisa... chegou a usar? Eu usei. Os primeiros 6 meses eu fiz acompanhamento psiquiátrico. Tá. Para mim foi muito salutar. Porque à medida que eu acessei, eu aceitei, eu entendi, né? Eu respondi aquela pergunta que era assim, como assim eu não consigo ser mãe? Como assim? Quem sou eu? Que pessoa? Sabe? Quanto mais alguém vinha e falava assim pra mim, nossa, Andréia, mas, como? Você tem tudo. Tua família tá com você. Seu neném é lindo. E era lindo. E é lindo até hoje. Um homem lindo. E você tá assim. Reage. E nossa. Esse reage. Oh, Senhor. Eu assim, eu só me encolhia. Sabe quando você fala? Eu não tinha, sabe aquela coisa, preguiça de falar? Eu já tinha essa sensação naquela época, né? E à medida que eu fui evoluindo na terapia, eu podia nomear isso para as pessoas, né? Então foi um trabalho legal, foi importante ter tido essa consciência e investir, né? Eu tinha suporte, né? Bárbara, a gente está falando de uma história de um privilégio de uma família que tinha acesso, que tinha conhecimento. A gente vinha ali, eu tinha acabado de me formar de uma faculdade de psicologia. Gente, Sim. como assim, né? Mas a gente não está isento, a gente é Não, humano, lógico que não. qualquer um de Coisa nós não tem pode. nada a ver com a nossa formação, né? Porque a formação vai te trazer ferramenta, conhecimento, mas eu a acho vida... que trouxe esse olhar para minha família, né? Sim. Eu acho que trouxe, assim... Ser mais sensível a perceber, a saber né? que é tão importante quanto as outras saúdes. Sim. É a saúde mental. Saúde mental. Né? E quando você falou lá comigo, eu me lembrei que em setembro me pediram para fazer uma palestra de Setembro Amarelo. Setembro é o mês de prevenção e pós-venção do suicídio. Que foi, né? Foi. Foi no mês de setembro que ela... Nós estamos... Eu acho que foi. Vi você setembro publicar ou na outubro, época. agora eu também não lembro. Whatever, mas eu lembro da história que você contou. Jesus amado. E assim, quando veio o convite, eu super topei, né? Opa, claro, vamos, adoro, né? Vamos lá, acho que levar essa palavra para as pessoas é super tudo. E aí eu comecei a pesquisar, né, conteúdo lá da Associação Brasileira de Psiquiatria, comecei a ler sintoma, comecei a ver as ideações suicidas, porque eu não falei, mas eu tinha também. É isso que eu ia... E não nós tinha vamos só chegar comigo, tinha com meu filho, que era, né, mas E aí nesse dia da palestra, eu li um monte de material, artigo, conteúdo, palestra, conteúdo do CVV, que é muito legal, né? Que às vezes a pessoa é um suporte gratuito, então 188 qualquer um pode ligar. O Centro de Valorização da Vida. Tem um site, é o cvv.org.
O Insta tem, todas as redes sociais têm. Eles têm um canal no YouTube com conteúdo de primeira, gratuito, Olha que disponível para bacana. qualquer público. E eu fui ler, fui estudar, porque eu adoro conteúdos, assim, direto para o público. Né? Acho que falar essa língua, Sim. não os teoriês que a gente fica ali. Sim. Eu gosto dessa abordagem, sabe, face a face. E aí eu fui tomar banho. Depois que eu estudei tudo aquilo. E ficou um negócio na minha cabeça. Eu comecei a sentir uma angústia. E tomando banho, um choro. Eu terminei o banho chorando. Saí do banheiro chorando. Mas quem foi? Falei, não sei. Tava estudando negócio de suicídio. E ficou um negócio em mim. Ele fala. Eu comecei a falar. Eu falei, eu pensei nisso. Eu já pensei nisso. Ele, Andréia, de onde você tá tirando isso? Como, né? E eu nunca tinha contado isso pra ele. Né? Na verdade, era tão íntimo que eu... Era um assunto que eu passava... A história que eu contava era a história resolvida, né? Você mascarou o tempo todo. Falou outras partes, mas não contou essa parte que, na verdade, tem um tabu muito grande em cima disso. Sim. Porque tirar a própria vida vem daquela essência também religiosa, de, puxa, como você é ingrato, você vai pro inferno. E aí a gente carrega uma culpa tão grande em cima de pensar numa coisa tão absurda numa situação como, puxa, mas você tem tudo, o que você tá... Nossa, por que você tá pensando isso? É difícil mesmo admitir. Sim. E acredito que, assim, por ser uma coisa extremamente estigmatizada, grande parte da população já deve, em algum momento, ter sentido isso. E não fala justamente porque existe um preconceito. Começa numa fala simples, Bárbara. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, eu queria dormir 3 dias e não acordar mais? Você não sabe o que essa pessoa está sentindo e nem passando, mas já é uma fala de alguém que já começa com a ideação suicida. Pode ser que ela não tenha clareza, ela não fez o plano, ela não tem estratégia, ela não adquiriu o meio do qual ela vai fazer, mas ela já está aqui considerando... Sim, tem um sentimento ali naquilo, né? Então... E aí, eu falei, nossa... Isso tá em mim ainda, né? Eu tava conversando e tanto que Mas você não tinha contado pra terapeuta na época? Sim, durante todo o meu processo psicoterápico a gente foi falando e eu acho que o mais difícil foi enfrentar que eu tinha pensado nisso como solução e não era a única solução. E foi assim que ela, né? Não é a única solução. Sim. Que outras você acha que teria? E eu não conseguia ver. Né? Eu falando, como assim? Eu vou deixar meu filho com quem? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho. Eu não... Peraí. Antes de tudo isso, antes de você não ter o dinheiro, antes de você... O que você tem? Você não tem... Você? Quem é você? O que você pode fazer por você? Não vamos pensar, não é na criança. Você agora, você tá fazendo o que por você? Quando você acorda, você faz o quê? Eu nada. Você não escova o dente? Eu falei, não. Se ninguém falar, vai tomar banho, eu nem ia. E a minha mãe ficava na porta, porque eu entrava no banheiro e sentava na privada. E ela ficava, não tranca. Porque ela tinha medo de eu passar mal, né? Não só isso, com certeza Claro ela já imaginava. É. Porque um filho depressivo, uma pessoa que já tá, né? Mesmo que não tenha o diagnóstico, eu imagino que deve ser uma angústia imensa. E tanto é que da família do meu marido, eu cheguei a conversar com a tia dele por WhatsApp, né? Sentimentos e tal, e perguntando pra ela como foi. E ela não deixava ela sozinha. Nem pode, né? Ela não deixava ela sozinha. E aconteceu assim. Ela cuidava do tio, porque ela cuida do marido. O marido não, é dependente de algumas atividades, não consegue... Acho que é cego. Cego. Tá cego agora. Então, assim, tem bastante limitação. E aí ela por um minuto deixou o bebê dormindo e falou, eu só preciso buscar um negócio no mercado, seu tio tá ali, deitadinho, é rapidinho. Foi nesse tempinho que a coisa aconteceu. E é difícil, né? Claro porque que a família com certeza imaginava que E tem a possibilidade. Ninguém acredita que pode acontecer de fato, óbvio. Não. Mas fica com medo, né? A família vai ficar com medo, mas sabe o que acontece? A gente entra numa coisa chamada negação.
não é capaz, não é possível. Que ninguém acredita. Ninguém acredita. Tanto que a fala do Setembro Amarelo é: se alguém disser alguma coisa nesse sentido, para ouvir. Ouça. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Só ouve. Direciona, acompanha. Vai no CAPS, vai no pronto-socorro, chama o SAMU. O que você faz na hora? A gente não sabe. Ninguém falou isso na escola, na faculdade. Não. O que você faz? É isso. É a gente acolher. Tá? Mas aí a família é um lugar para quem é vítima, né? Que passou por esse evento do suicídio na família. São pessoas que a gente chama de pós-venção. A prevenção e a pós-venção, que vai merecer um cuidado terapêutico, tratamento, acompanhamento, porque eles também são vítimas. E é uma dor que não se cala nunca, porque imagina essa cuidadora que precisou ir no mercado. A culpa, né? Pois é. Sabe, no entanto, como que eu poderia ter feito? Por que ela chegou nesse ponto? Exato. Mas Como a gente que eu estava não vi? cuidando. Como que eu não vi? E não só isso, né? Pelo que eu entendi, assim, eles estavam fazendo de tudo. Marido. Com certeza, né? sim. Né? Porque... Entende? Cuidando do filho, enfim. Então, deve ser um vazio. Nossa, não dá pra imaginar, não né? Dá, mas assim, eu acho que as duas situações, né? Quando a gente fala tanto de depressão, quanto de depressão puerperal, quanto de prevenção de suicídio e pós-venção, para esse contexto de dores, as dores. É difícil a gente falar de dor, Bárbara. As pessoas não querem falar de dor. A gente prefere falar de outras coisas. Sim. Porque vai remeter a gente a essa memória que a gente tá aqui. Eu tô com ela aqui. Mas eu cuido dela. Eu sei onde me dói. Né? E eu acho que assim, o mais importante, né, é que a gente possa levar essa palavra para todas as mulheres que se sentem assim. Que ela não tá... Pode ser que ela se sinta recriminada, como eu também me senti, mas é o seguinte, a gente pode se sentir assim e a gente pode pedir ajuda. Aonde eu vou pedir ajuda? Vai no posto de saúde. Vai com o assistente social da sua cidade. Aonde? Aí é que sabe? tá, né? Você já contou um pouco da sua história, mas aí também você pode trazer a sua experiência profissional. Eu tenho a sensação de que é muito difícil falar com as pessoas que estão próximo de nós. São as últimas. Não é? Então você acha que a recomendação, por exemplo, não é falar pro marido, não é falar pra mãe, pro tio, pra tia, enfim, é procurar um profissional? Procurar o profissional. Alguém da sua confiança, ou algum amigo, sabe? Alguma pessoa de confiança. Porque como que você vai dizer pra alguém que você tá pensando nisso? Você já vai falar, o cara vai falar que eu tô... O que a gente falaria? Como assim? Onde você tá com a cabeça? Você não tem Deus no seu coração? Você tem tudo na sua vida. Eu não falaria isso. Eu ficaria bem impactada, mas a maioria fala. Eu imagino. Eu ficaria bem impactada. Nunca recebi isso de alguém diretamente, mas eu acho que eu ia tentar... Acolher, fazer o meu melhor. Ia ficar angustiada pra caceta. Porque eu ia falar, ai meu Deus, eu tenho que falar a coisa certa, porque se eu não falar a coisa certa... Eu tava assistindo uma série, nem vou falar o nome da série, porque a série é horrorosa. Eu terminei de assistir a série pra honrar o tempo perdido. Sabe, assim? Só pra colocar o eu sei check. que tem gente que fala assim, Feito. que idiota, para na metade. Não. Aí meu marido falou ontem pra mim, terminou? Eu falei, graças a Deus. Aí ele falou assim, mas a série terminou? Eu falei, não. Se lançar de novo, você vai continuar? Eu falei, sim. Olha que doente, mas tudo bem. Problemático. É porque a série tem muita sexualidade, é um negócio que é bem chato até. Sabe quando falta roteiro na série? Assim, ela trata de questões importantíssimas sobre a sociedade. Só que ela é chata de roteiro, ela é muito vulgar, enfim. Mas ontem, em específico, quando eu terminei de assistir, o último episódio tratou isso, eu fui falando, achei bem interessante, porque assim, ele retrata uma escola rica, de muitas pessoas ricas, algumas pessoas bolsistas de classe mais baixa, mas ali rola o drama da vida de um adolescente. E aí retrata muito sobre depressão, ansiedade, droga, sexualidade, homossexualidade, uma série de coisas. E ali, um dos últimos episódios, que mostra vários personagens com depressão, eles estavam testando um aplicativo, que aí era um programa social,
um aplicativo para auxiliar como ajuda, pedido de socorro. E achei interessante, né? Porque aí, assim, é um aplicativo da escola. Aí tinha um assistente social que ficava junto com uma estagiária, monitorando, onde era 100% anônimo, até para os jovens se sentirem à vontade de falar, né, sobre. E ali eles conseguiram prevenir. Por quê? Porque eles ficam infiltrado, modo de dizer. Na verdade, eles ficam dentro da escola, esses profissionais, e eles observam o comportamento, até para cruzar. Tem o anonimato, mas cruzar para poder ajudar. E aí, essa estagiária, que é a própria aluna que se prontificou, ficou nesse... Porque o cara que é o assistente estava em depressão. Olha a loucura. E ele tinha estudado na escola, já tinha acontecido uma fatalidade na escola, né? E por isso que ele tinha muitos problemas. Mas aí ela meio que assumiu. E aí ela monitorando o aplicativo, tal, uma pessoa escreveu, que era um rapaz que tinha muitos problemas com a família, e tudo mais, se drogava. E ele escreveu, eu não aguento mais. E aí ele tinha orientado exatamente o que você falou agora. Ele falou assim, ó, qualquer frase nesse sentido, você vai responder na hora. E aí ela falava assim, mas o que eu tenho que falar? Qualquer coisa. Você vai acolher. Não é pra você sair fazendo muito... Não é pra você resolver. Não é pra você resolver, só acolher. E aí chegou e ele tava em cima de um prédio, pronto pra se matar, e começou a escrever pra ela. E aí ela se ligou, porque ela conhecia a pessoa, né? Era um jovem da escola. Óbvio, né? Porque é dentro da escola. E aí ela se ligou quem poderia ser, porque ele deu algumas deixas dizendo, mas a minha família me expulsou de casa hoje. E aí ela ligou com um amigo que comentou que expulsou essa pessoa. Tá. Aí ela na hora saiu correndo e eles conseguiram prevenir o suicídio, né? E eu achei interessante porque eu acho, o ponto que eu queria trazer, que eu achei legal do aplicativo, exatamente essa barreira de falar, admitir, enfrentar uma pessoa que você ama e olhar pra cara dela e falar assim, eu não quero estar aqui, eu quero morrer. E essa pessoa fala, caraca, mas eu te amo, eu tô aqui, o que te falta? E você não vai conseguir argumentar com ela, porque você tá sofrendo tanto, que aí isso que ela vai ficar te debatendo vai te fazer afundar mais. Vai, piora o quadro. Então eu acho que é legal você ressaltar, e eu achei super interessante ter esse aplicativo dentro da instituição, né? Que escola, hoje, nossa, enfim, quantos jovens a gente escuta que tem crescido muito, e mães de né? adolescente, né? Começa com os cuttings, né? Eles vão se cortando. Sim. Começa ali, já é um comportamento autolesivo, que faz parte dos quadros depressivos. Então, assim, que você tá vendo a criança ali, quais são os marcadores, tá? O isolamento, o silêncio, o comportamento mais agressivo, vamos conversar, né? E provavelmente o adolescente vai resistir à família. Claro. Aonde que ele vai? Normalmente ele vai buscar amigos. Um amigo, ou, por exemplo, sempre tem um professor legal na escola, não tem? Esse, às vezes, é o cara que salva, que a molecada procura. Fala, viu, será que você me ouve? A tia da cantina, que de repente tem ali um cuidado. Olha, você comeu hoje? Aí, às vezes o adolescente fez um vínculo. Então, onde está esse vínculo? Né? E o adulto, às vezes a pessoa está ali falando e a gente não está validando. Como assim? Onde você está a cabeça de falar isso? Acho que muitas vezes, que é o que você falou, né? É o ouvir. Porque tem uma diferença muito grande em ouvir e querer dar sermão, né? Porque esse é o ponto. Isso, né? E tem a psiquiatra do CVV, que eu esqueci o nome dela agora, eu queria muito citar. E ela fala dessa escuta... nesse momento, é uma escuta ativa, mas num comportamento passivo. Porque você vai ouvir sem criticar, sem julgar, sem dar parecer, sem falar de religiosidade. Sem dar a sua opinião. É isso. Porque aí você vai até perguntar, mas isso que você está falando, está acontecendo com quem? Porque às vezes a pessoa fala, tem uma pessoa que eu conheço que tá já querendo resolver a vida nas últimas já. E aí a pessoa fala de um terceiro, mas é sobre ela. Sim. Mas esse terceiro, e aí você vai levando a conversa. Quer dizer, é difícil, porque como é que você vai saber qual é a melhor estratégia? Então, na dúvida, acolha e conduza, encaminha para uma unidade básica de saúde de CAPS, que tem o Centro de Atenção Psicossocial. Se você não conhece nenhum psiquiatra ou algum psicólogo que tenha um embasamento em
atendimento para casos, porque existem protocolos dentro da saúde mental, né? E aí, como a família vai ser orientada? Então, esses profissionais, eles vão ali conduzir dentro dos protocolos, que são diversos, dependendo do nível, da né? condição, da situação, do momento, se é adolescente, se é um adulto, se é um homem, se é uma mulher, se é uma mãe, né? Porque você vai internar uma mãe. Lembrando que a depressão puerperal, além dela, existe a psicose puerperal. O que é isso? Que é o quadro onde a dissociação da realidade e a dificuldade de formação com o vínculo do bebê fica muito evidente. Como assim? Então, Dá um exemplo. é alguém que não está ali. É alguém que não tem não forma o vínculo, não está presente, tem comportamentos às vezes lesivos para os outros, pode lesionar o bebê ou pode lesionar a si mesma, tá? Normalmente a gente fala alguém que parece que está surtado, mais ou menos por aí. E a gente às vezes, né, tem uma fala que é assim, vamos resolver isso em casa, os vizinhos vão falar, vamos levar para a igreja. Eu acho que é legal a gente ter fé, mas tem coisas que não é ali o lugar de tratamento. É levar para o médico psiquiatra. Sim. Não tem psiquiatra no pronto-socorro, tá? Mas tem no posto. Você tem a linha do CVV. Se você ligar lá, 188, fácil, 188, pede orientação. Né? É uma rede que é nacional, gratuita. Muito legal saber disso. Eu não tinha conhecimento desse CVV. E aí você liga, você, como, por exemplo, se eu estou sofrendo, eu não quero contar pra ninguém. Eu ligo pro CVV, eles conseguem... São profissionais treinados, especializados, o CVV tem todo um protocolo de atendimento para pessoas em risco de suicídio. Tá? Então, não é um lugar que eu vou fazer... que eu vou buscar terapia. É um lugar de... mas você pode ligar quantas vezes você quiser. É um lugar de lugar socorro imediato. Emergência. Tá. Não tenho com quem falar. Cata o celular, liga 188. Tô de madrugada aqui, à beira de fazer uma situação. Pá, lembra que existe o 188. Você não tá conseguindo com quem falar... Se sua rede de apoio está muito restritiva e se você, às vezes, está se sentindo muito julgado pelo seu entorno, tem uma saída, né? E, às vezes, é assim, tá simples, não tá... Sabe, tá numa ligação para o 188, tá ali de você ir no seu pronto atendimento, conheça quem é que tá ali no serviço social da tua região, da tua comunidade, quem que é? Quem que é a psicóloga da UBS que você vai? Sabe, quem que é o psiquiatra? Comece a ir conhecendo, porque essa falta de aceitação, sabe, Bárbara? Que as questões de saúde mental são tão importantes quanto todas as outras. Lógico. E que depressão, transtorno ansioso e as outras questões de saúde mental são tratamentos como a gente trata um diabético ou um hipertenso. É crônico. O tratamento é contínuo. Pra vida toda. Mas eu posso parar de tomar medicação? Eu acho que depende da avaliação do seu médico e do seu profissional psicólogo. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Mas as pessoas parecem que associam fazer uma psicoterapia é algo que está em prejuízo no emocional. É alguém que, nossa, não. Acho que pra gente não chegar nesses estados nos extremos, mais, né? Exato, mais desafiadores, onde a gente pode ficar muito vulnerável, inclusive a se colocar em risco de suicídio, a gente pode antes olhar para isso, quebrar esse tabu, sabe? E isso começa em casa. Com certeza. Né? Começa na comunidade onde a gente está, começa você. Achei tão legal você abrir esse espaço pra gente falar sobre isso. Eu achei assim, nossa, o máximo. Porque é tão raro, Bárbara, as pessoas não falam. Não falam. E eu acho que, além de falar o óbvio, que é, a gente precisa cuidar da saúde mental, procura, né? Que é tudo que você tá falando. Falar de um lugar, da posição de como profissional, é diferente de quando a gente fala da posição da nossa experiência. Por isso que eu quis trazer. A gente teve um episódio que nós falamos sobre depressão pós-parto, com a Débora, né? A Débora trouxe, falou Débora sobre... Carmona? Carmona. Eu adoro ela. Ela trouxe, falando sobre o pré, né?
todo o que a gente pode fazer antes, né? Como é que fala? Pré-natal? Psicológico, Isso, né? pré-natal psicológico. Que trouxe eu acho que traz uma perspectiva, mas ainda assim, eu sempre fico pensando assim, legal, é possível, é importante, mas ainda não é para todo mundo. Não é. E isso que é preocupante. Uhum. Porque a gente está falando de uma parcela enorme da população que não tem acesso a esse pré-natal psicológico, porque ele é pago. Hoje, neste momento, não existe um programa né? Que você saiba. Não conheço. existe. Acredito que não. Senão ela teria comentado, não, também tem. Não tem, é particular. Então, a gente sabe que ainda assim existe uma barreira socioeconômica, né, de ter acesso. Então, eu acho que quando a gente aborda esses assuntos que hoje, graças a Deus, com a rede social, com a internet, a gente tem essa possibilidade, não é o cenário ideal. Eu sei que o ideal é essa pessoa ter contato com um profissional, ela acompanhar, ela tratar as questões pessoais, a história de vida dela. Mas eu acho que quando a gente toca nesse assunto, primeiro que você falou que é bem interessante, isso aconteceu, né, comigo quando eu fiquei sabendo, porque eu tive depressão na gestação. E muitas coisas eu nem falei ainda sobre esse assunto. Eu ainda venho falar um dia sobre isso, né? E eu descobri que eu fiquei impactada, tão impactada, porque eu fiquei muito impactada. Eu olhava pro meu marido, eu chorei uma semana inteira. Nossa. E eu olhava pro meu marido e falei assim, nossa, você tá tudo bem? Porque ele não derrumou Primeiro que meu marido é mais contido, né? Homem, japonês, né? E aí eu fui tentar entender. Eu falei, peraí, deixa eu tentar entender, porque eu nunca tive essa reação tão impactante, né? Uma pessoa que não é uma pessoa tão próxima. Porque toca em lugares que eu senti na gestação, que eu vivi na gestação, e que não foi resolvido na época, né? Que não foi falado sobre, que eu não coloquei pra fora, que não foi identificado pelas pessoas que estavam ao redor. E aí, eu acho que é muito legal quando a gente trata de falar da nossa história, por isso que eu falo que o podcast é terapêutico. Literalmente, né? Você até comentou assim, poxa, eu nunca falei sobre a minha história. E eu acho que a nossa história é um momento que a gente se cura, quando a gente fala. À medida que você se vulnerabiliza, né? E quando a gente verbaliza, conta a narrativa da nossa história, a gente começa a falar coisas que nem mesmo estava na nossa cabeça, no nosso radar, né? E aí, quando a gente coloca isso pra fora, que a gente fala, opa, peraí, nossa, então eu tinha isso, eu sentia isso. Eu achava que não, mas eu sentia, né? E isso acontece num processo terapêutico, né? Quando você verbaliza isso pra sua terapia, ou pra sua terapeuta. E eu acho que o podcast, esses espaços que tem hoje, ele é fundamental trazer essa experiência de quem viveu. Não só na perspectiva. Lógico, a gente tem que trazer a perspectiva profissional para direcionar, aconselhar os sinais, principalmente para quem está do lado, né? Essa é importante. Por isso que eu falei, gente, encaminha. Porque, eu não sou mais mãe, meus filhos são grandes. Não importa. Eu acho que é tão importante a gente estar atento, porque às vezes você tem uma filha. Ou na comunidade que a gente tá, né? Por exemplo, a nossa família, são os nossos amigos, as pessoas com que a gente convive, onde a gente trabalha. Essa é a nossa comunidade. Então, ali a gente pode ser um multiplicador de qualquer possibilidade. E eu acho que ter essa consciência é muito interessante. E eu vejo assim, sabe, Bárbara? Às vezes as pessoas me procuram lá no Instagram. Mas, André, você fala de ansiedade, mas fala de nananã, né? Eu falo, então, que eu acho que também tem um pouco disso. A internet tem tanta gente falando de tudo. Sim. E o que eu penso também é o seguinte: procure fontes seguras fontes claro. que são, sei lá, não queria usar uma palavra muito radical aqui, mas assim, fontes que tenham conteúdo adequado, apropriado, embasado, lógico, em evidência, conteúdo científico, porque o que tem, né, de achismos, né? Então, assim, cuidado, porque você falando de, por exemplo, de ansiedade ou de depressão, você está colocando a pessoa numa condição emocional séria. Porque aquilo tem impactos não só no hoje da vida dela, como no futuro. Dependendo do jeito que você olha para essa questão, você pode comprometer o futuro dessa pessoa, capacidade laborativa.
a ansiedade e a depressão são as 2 doenças mais incapacitantes hoje em dia. Lembra do burnout? Né? O pessoal tá chegando lá, o excesso de relações, principalmente voltada no ambiente do trabalho, que incapacita o cara. Mas trata. Quanto tempo demora? Depende. A psicologia não é uma coisa que a gente fala daqui a 1 ano tá curado. Não. Na verdade, o ser humano não é uma resposta única, né? Exato. Tudo depende de tem um contexto muito amplo, mas parece né? que a gente traz quando a gente fala de saúde mental e a gente fala que existe tratamento, as pessoas lembram desse modelo médico para alguma coisa que é dinâmico e sistêmico, que é o quanto eu tô pronto para olhar para mim. É o que você acabou de dizer, né? Enquanto você falava, eu estava pensando nisso. E quando eu estava falando, eu fui percebendo que aquilo tinha acontecido, que eu estava acessando naquele instante. Então, à medida que você torna consciente as suas dores, é aí que começa o processo de cura. E não quer dizer que amanhã eu tô curado. A cura é todos os dias. A cada dia que a gente se permite viver de uma forma mais leve, mais consciente, mais de bem com a gente, né? E a minha abordagem, só para concluir, que a teoria cognitivo comportamental, a famosa TCC, a gente fala de uma tríade. E essa tríade é como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o outro e qual é a minha perspectiva de futuro. Então, se eu não sei me relacionar comigo, como que eu vou me relacionar com o outro e que futuro terei eu nessas relações? Então, a terapia é esse olhar. É por aí que a gente vai começar. Por que as pessoas fogem? Né? Sim. Então, eu vejo assim, se você tá com dificuldade de fazer terapia por questões financeiras, tá, tem psicólogo na rede? Tem. Tá, mas é difícil, demora, tá. Mas eu conheço, tem muita gente fazendo conteúdo de outras formas que você pode, talvez, acessar. Não, e atendimentos até gratuitos, tem projetos. E eu vi você falando do seu projeto. Sim, da sua mentoria. Sim. Você facilita o acesso das pessoas para um grupo, que eu acho que você pode... Talvez não é o valor que seria uma sessão, não sei, mas vamos supor. Talvez quando você está ali num grupo, você já acessa. Você já vai estar entrando em contato, você já vai ver que tem outras pessoas que passam pela mesma dor que você. E aí você sai daquela solidão. Sai. Isso é uma questão, eu acho, né? Primeiro, aquela coisa do não saber para quem falar. E aí, o não saber para quem falar, e quando você pensa nas pessoas que você ama, já vem previamente o julgamento imediato, você fala assim, meu Deus, como que eu conto isso pra minha mãe? Como que eu conto isso pro meu marido? Que as pessoas de confiança, né? Aí bate a coisa mais dura, a solidão. Né? Porque você tá sofrendo, você tá com dor. Aí você quer contar isso pra alguém. Só que todo mundo que vem à sua mente são pessoas que você não tá pronto pra contar. Porque nem você sabe o que você tá sentindo. Como você falou, eu não sei exatamente o que é, de fato. Mas eu sei que eu tô sofrendo e eu quero contar isso pra alguém. Né? E aí, esse contar pra alguém, esse processo de sair dessa solidão, tem que sair daquele lugar. Que é aí entra, talvez, as ferramentas todas que você foi deixando, né? Liga, procura o CAPS, a UBS, sei lá, procura grupos. Tem, gente, grupos gratuitos. Tem psicólogas que fazem valores simbólicos, sociais. Né, nossa, na pandemia, isso se criou a rodo. Tem né? plataforma, Bárbara, que faz atendimento por valor social. Então, exatamente. Assim, eu acho que a gente sai da bolha. Né? Eu sei que quem tá ali naquela dor, falando do estado depressivo, talvez não consiga ter a força, porque a depressão ela tem essa característica da apatia, né? A gente fica desvitalizado. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, eu não consigo sair do quarto, né? E ela tinha uma filha e trabalho, pegou uma licença e tal. E aí a gente fez um experimento comportamental. Eu falei assim, vamos lá. Não precisa ser todo dia, mas como seria se você experimentasse levantar e abrir a janela? Mesmo que você volte pra cama. Vamos tentar? Beleza. Uma sessão, foi lá, sessão seguinte, semana seguinte, volta. E aí, como é que foi? Olha, Andréia, eu levantei, mas demorou 3 dias pra eu ter a coragem de ir lá abrir a janela.
Mas aí eu levantei e eu abri a janela. E aí, porque eu tinha aberto a janela, eu arrumei a cama. E como eu arrumei a cama, eu tomei banho. Aí eu já tinha arrumado a cama, tomado banho, minha filha entrou no quarto e falou, mãe, você tá de pé? Aí ela, vamos fazer um café? E ela fala, não, eu queria voltar pra cama, eu acho que... Me pegou no flag, ai, que droga, eu vou ter que levantar. Menina, volta. Mas naquele instante, Sim. uma coisa Cara, vai como puxando comportamento outra. é um negócio interessante, uma né? coisa vai puxando outra, É que isso são aí. que é a gente dar o primeiro passo. Sim. É o mais Mais difícil. difícil. Veja que ela falou, demorei 3 dias pra conseguir. Eu vejo isso, óbvio. A gente tá falando de uma escala, uma comparação até bem esdrúxula, mas muito real, porque eu trabalho muito com essa linha mais comportamental também na nutrição. E é muito engraçado que o primeiro rompimento, a gente vai vendo a pessoa fazendo, é muito doloroso, né? E eu sempre falo isso, que quebrar uma um coisa padrão. vai encaixando literalmente na outra. E é coisas muito pequenininhas. Mas é bonito de ver o como a pessoa vai rompendo, porque rompeu o primeiro, o segundo vai ser mais leve. Aí rompeu o segundo, o outro a coisa vai fluindo. Vai fluindo, né? que a gente chama de flow, né? Vai entrando nesse E estado de realmente flow. traz aquilo que você tá falando, que é trazer pra consciência, aí traz aquele movimento, aí a pessoa vai sentindo, aí vai criando vida, né? No caso da pessoa que tá em depressão, profunda do jeito que você tá falando, que não consegue nem levantar, tomar banho, acho que esses pequenos movimentos deve ser uma sensação, inclusive, até extasiante. Porque é como se você estivesse reaprendendo a viver de novo. E é exatamente Igual a isso. criança, nossa, ela derrubou, caiu no chão. E validar, né, Bárbara? Porque, Sim. assim, às vezes a gente tá num momento de tanta desvalidação, de você achar que você não merece, sabe? Que a gente não comemora as pequenas conquistas e então a gente não se reforça positivamente, falando no aspecto da comportamental. E às vezes coisas muito simples, como levantar da cama e abrir a janela. Você acabou tomando café com a filha. Então, e aí, né, a gente tinha combinado que para cada coisinha, e a sessão é online, nessa hora a filha dela entrou no quarto. E a gente estava combinando uma estratégia de comemoração. E aí a filha dela falava, e ela falava, não, imagina, que bobeira. Por que eu vou bater no pau? Eu falei, não, é pra bater palma, filme me manda, tira uma foto pra fazer esse movimento. Sim. Vamos registrar esse movimento. É um marco, né? E aí a filha me manda, né, nesse dia, as duas fazendo a tal da dancinha, que tanto ela queria e a mãe não, mas acabou saindo, né? Então, assim, você fala, pô, cara, é bom. É bom. Não é fácil, mas vamos procurar ajuda. Né? Na depressão, o aspecto da medicação é bem importante, porque existem aspectos neuroquímicos no nosso cérebro. Então, a medicação com avaliação médica correta, né? Não é para ir tomar um remedinho da vizinha, não faça isso. Né? Procure exatamente, porque cada organismo tem uma peculiaridade, você pode ter uma interação medicamentosa, enfim. Sim. Então, funciona, ajuda. Vai ficar, mas eu vou ficar tomando pra sempre. Olha, se é pro seu bem-estar, sabe aquela coisa da balança? Sim. É até um pouco... Eu confesso que eu sou uma pessoa bem resistente à medicação, mas desnecessária, né? Sabe aquela coisa que você olha assim? Desnecessária. Sim. Né? Eu sou do caminho, se tiver que fazer o que tem que ser feito, a via natural... e vai dar resultado, eu faço. Mas ao invés de chegar na medicação. Você entendeu meu raciocínio, Sim. né? Não é o caso da depressão, gente. Mas é o que eu te falei da diabetes e da hipertensão. Exatamente. Como você vai tratar sem medicação? Uhum. Tá? Tem estratégias alimentares, de exercício? Sim. Tem. Mas será que a pessoa fica sem medicação? Você vai se colocar no risco de ter um evento. É um processo, né? É um processo pra tirar essa medicação. Pra, de fato, se a pessoa... que é a mesma coisa da depressão. O médico só tira quando vê, opa... Sim. Aqui a gente consegue ficar só na terapia, né? E na questão da diabetes é a mesma coisa. Sabe que você começou a falar sobre... A gente entrou no suicídio, começou a discorrer, e aí me veio uma coisa na cabeça. Você tem assim, mais ou menos dados ou noção dessas pessoas que chegam ao suicídio? São pessoas que fazem o tratamento... Então... de fato? Eu ou não são lembro exatamente as percentagens, mas eu pesquisei isso. Não precisa ser nem percentual, mas assim...
Porque você veio de uma história onde foi detectado rapidamente, né? Você foi encaminhada, você entrou com a medicação, você entrou com a terapia, e aí a coisa foi discorrendo. E aí me ficou na cabeça assim, será que as pessoas que chegam a esse... Né, e você teve todo um apoio da família, uma validação do que estava acontecendo, provavelmente se sentiu acolhida, segura. Depois né? eu fui entender que sim, Que eu estava sim, acolhida e lógico. segura. No momento, Não, eu acredito que não. Pressão, era Pressão, sobrecarga. lógico. Mas assim, teve acolhimento, teve reconhecimento, né? Então acho que tudo isso foi muito importante. E será que essas pessoas que entram no processo do suicídio têm o tratamento? Então, Bárbara, a pesquisa que eu fiz, depois a gente pode voltar lá no material do Instituto Brasileiro de Psiquiatria, eles têm um material facinho para baixar lá. Tá. Sobre isso, tem manual, protocolo, enfim, muito rico mesmo. Algumas causas do evento suicídio, algumas estão associadas à dependência química, dependência de álcool e pessoas que têm transtornos psiquiátricos não tratados. Tá? Então, Por assim, exemplo? Por exemplo, um paciente que ali com um transtorno de esquizofrenia ou algum outro transtorno que nem da foi base diagnosticado até é diagnosticado, mas as pessoas, alguns pacientes quando estão ali em crise, por exemplo, eles abandonam o tratamento, dão trabalho. É um trabalho muito grande cuidar de um paciente psiquiátrico, né? Então a gente sabe que para a família é doloroso, é muito trabalho. Então às vezes não dão conta. Então, essas pessoas às vezes estão nas ruas, né? Recaem ali no uso de drogas e álcool. Não necessariamente tudo junto, como eu tô falando. Mas pode ser que não estão tratados. Pessoas que têm quadros sem tratamento são as que estão mais vulneráveis. Mas pode acontecer alguém que esteja em tratamento? Pode. Né? Porque a gente não sabe o instante da ideação, quanto é a energia agressiva ali, autoagressiva, percebe? Sim, complexo, né? Eu tô só desenhando aqui na minha cabeça que provavelmente, assim, sim, entendo, pode acontecer. Mas tava faltando provavelmente algum elemento e a gente, obviamente, não dá pra saber quais, porque é o que eu te falei, o que eu vejo pela sua história que você tá dizendo. E que eu imagino que não é todo mundo que vive isso. Não, eu te falei, era um privilégio ali, o apoio da família, o reconhecimento, o acolhimento, eles que procuraram, dizer, olha, você tá segura, fica tranquila, nossa, vamos cuidar disso, não importa, né, se eu tô pagando, não tô pagando, enfim. E eu acho que... E lógico, né? Como você falou, transtornos, pode ser que essa família até dê tudo isso e se a pessoa não consiga perceber e receber dessa forma. Pode ser. E aí ela transforma isso, mesmo no cenário muito bem atendido, ainda... Numa perspectiva disfuncional, negativa. Disfuncional. Que provavelmente tá muito mais profundo, não é pontual então, ali, talvez seja uma coisa do passado, sei lá. Pode ser que sim, é difícil afirmar, né? Porque assim, mas levantando todas as hipóteses, pensando na pandemia, pensando, tem dados da pandemia que falam que o número de suicídios aumentou, né? O Brasil foi para segundo no ranking de ansiosos do mundo, no mundo, pensa, né? Então assim, muita coisa, né? Realmente para nossa população ficar ali enclausurado, né, no lockdown foi traumatizante mesmo. Foi. Então, assim, relatos de suicídios pós-pandemia por N questões. Então, assim, não dá para falar que razão que é que causa. Sim. Não é assim. Mas, assim, por exemplo, término de relacionamentos, vulnerabilidade. Os relacionamentos foi uma coisa que foi abaladíssimo, ficou todo mundo junto, você tem que conviver, não deu bom. Eu vou dar uma risada só com muito respeito, mas é porque não é fácil, né? Não, acho que não. E que correu muitos memes na época da pandemia, de marido e mulher, né? De encontrar com o filho. Nossa, agora convive com... Chega a ser trágico, porque na minha realidade, eu brinco que eu tava de pandemia desde que eu vim pra Indaiatuba, porque eu tive os gêmeos.
eu, um mês depois, vim pra cá. E aí eu tava com 3 crianças pequenas, sem rede de apoio, sem conhecer absolutamente ninguém, nem a cidade. E aí, assim, a gente não saía mesmo. Por quê? Porque com bebê pequeno, 2 bebês, não fazia muito sentido. Sim. E às vezes que a gente tentava, a gente passava mais raiva do que relaxava, de verdade. A gente falava assim, a gente vai no shopping rapidinho. A gente só ficava no trocador. Era só estresse, não é? Não, só no trocador, juro. Peraí, só um minutinho, vamos dar. Aí eu sentava pra amamentar. Aí é o outro. Aí daqui a pouco, dava uma volta. Ai, fez cocô. Fralda de um? Volta Fralda pro do trocador. A gente só ficava no trocador. A gente falava, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Pra passar nervoso? Fome? Porque não dava nem pra parar pra comer, né? Então a gente ficou um bom tempo. E meu marco, pra mim, a pandemia foi bem difícil. Difícil por um aspecto totalmente diferente das pessoas. Porque eu e meu marido, a gente já convivia muito. Ele já trabalhava home office. Ele sempre foi minha rede de apoio. Nós somos a rede de apoio um do outro. Conviver com os filhos, gente, enfim, faz parte, né? Sempre tive os filhos por perto. Meus filhos não foram pra escola muito cedo, demorou um pouco. Era mais a questão do social, que já estava abalada por uma questão da maternidade. Quando a gente começou a sair, mas assim, ó, foi assim, ó. Vamos num parque? Vamos num parque? Juro, assim. Eu lembro que foi assim, semanas que a gente começou, vamos experimentar ir num parque. Como é que a gente se sente, né? Vai ficar um tempo... Aí, que gostoso. Vamos num restaurante. Que delícia. Aí, fecha tudo. Menina, Andréia, juro. Eu tenho até arrepio de lembrar, porque assim, chegou uma hora, nem minha família queria se ver, né? E seguindo, óbvio, a recomendação. Mas eles estenderam tanto e aquilo foi me dando uma raiva, porque eu sou mais segura de algumas coisas. Porque assim... Eu sei que muita gente ficou muito mal e eu não entrava na pilha das notícias. Eu sou uma pessoa mais otimista e bem pé no chão para algumas coisas, então eu falo, não, tá bom, tá acontecendo, mas eu vou fazer a minha parte. Mas também não vou entrar nessa pilha, porque se eu entrar nessa pilha, eu sei o quanto isso aqui é poderoso, né? E o quanto eu via pessoas que estavam nisso aqui... era pior, sabe, assim? Então, às vezes eu falava pra minha mãe, vamos se ver, e meus pais não queriam. Nossa, eu ficava muito puta, porque eu queria. Não que eu queria colocar eles em risco, porque eu nem saía, a gente não colocava nem o focinho, assim, mais nada pra fora. Eu falei assim, você tá saindo? Não. Eu tô saindo? Também não, então, né? Enfim. Mas tudo bem, respeitamos, passou um tempo, nem lembro quanto tempo nós ficamos sem se ver. E meu irmão, muito medo, e aí falava, não vai ver nossos pais, porque meu pai, problema de saúde e tal, né? Tá bom, passou, mas assim, quando alguém falava assim, a pandemia vai voltar, eu falava assim, vai voltar pra todo mundo, mas pra mim, eu vou pra rua. Eu não vou ficar trancada, se vira. Eu não quero saber, porque foi tão impactante pra mim. E eu lembro da primeira vez que eu saí, porque quem saiu o tempo todo para situações de compra e tudo mais foi meu esposo. Eu fiquei muito tempo, muito mesmo, sem sair, sem colocar nem garagem, assim. E aí eu lembro que a primeira vez que eu saí, não lembro pra onde eu fui, acho que fui pra casa do meu pai. Quando eu saí na rua, que não tinha ninguém. Eu me lembro da sensação. Aquilo, parecia que eu tava num filme. Aquilo me deu uma angústia. E eu senti uma tristeza, que parecia que era o fim do mundo, sabe? Nossa, que coisa horrorosa, né? Como dizem, eu não conheço a série, mas Walking Dead, sei lá, que o pessoal falava que é mundo dos mortos, né? Enfim, mundo acabado. Gente, que sensação horrorosa. Cara, o que a gente viveu, né? Eu também lembro. Eu até acho que eu saí bem. Bem que eu digo assim, nada... Psicologicamente, nada muito abalado. Porque é o que eu falei, assim, dentro de casa a gente tem uma boa relação. O que a gente ficou, assim, a gente precisou dar uma refugiada, assim, uma extravasada. Então, a gente precisou sair mais vezes, depois que foi liberando aos pouquinhos. Ter momentos mais eu e meu esposo, porque isso foi uma coisa que pegou muito, né? A gente ficava muito com as crianças. A gente não tinha respiro, não saía pra lugar nenhum, não tinha privacidade dentro de casa. Então, começa a dar um parafuso, né? Quando as crianças voltaram pra escola... na verdade, não tinha nem começado, né? Na época. Quando começaram a ir pra escola, que eu senti que eu falei assim... Mas, acho que no saldo total, pelo que eu vi externamente, foi um saldo positivo. Ninguém saiu com problema nenhum, né? Grave. A gente ficou
estafado. Isso é fato. A gente não via a hora, né? De ver família, de se confraternizar, de poder passear, de poder. Eu lembro da minha família fazer festa de aniversário pelo WhatsApp, sabe? Chamada de vídeo. Sim! Parabéns pra avó. Todo mundo chorando, aquele desespero. Sim! Eu falava, gente, vocês vão Aí você cantar não- mesmo parabéns assim? Ah, melhor assim do que nada. Eu falava, cara, isso vai ficar na memória de todos. Imagina as crianças cantando parabéns pros avós no WhatsApp. Foi, né? Foi E marcante. assim, na minha casa voltou todo mundo pra dentro de casa. Porque morava o mais velho, morava a minha filha, né? E então tava todo mundo trabalhando dentro de casa. E a escola do meu filho também veio para casa. E aí, pois é. Foi. Isso foi pra mim bem impactante também, acompanhar minha filha. Minha filha chorava todos os dias. Meu filho, Todos os dias. ele colocava o notebook, cobria. E o professor. Ela teve um atraso. Mas, Bárbara, quando eu olhei o professor, só ele com a janela aberta, eu falei, escola, tem certeza que vocês vão continuar com isso? Não faz sentido. Não faz sentido, Sabe, né? tira um pouco Não, e essa eu achei. Eu entendo que foi uma tentativa de vamos manter. Vamos resolver alguma coisa. Não, vamos manter, né? Vamos resolver, fazer o que que dá, né? E tudo mais. Mas eu acho. Pode ser só um achismo também Não é da minha achismo, parte, não. agora de fora. Mas eu falava isso, eu falo assim, cara, porque vai atrasar. Vai atrasar o quê? Já temos dados aí de consequências. Não, teve consequência. Mas você entende que de consequência pra consequência, não é melhor você dar paz pra essa família e pra essa criança? Porque minha filha ficou assim, ó. Minha filha não tem problema pra estudar, adorava ir pra escola. Mas ela ficava, assim, angustiada de ter que, né, fazer pelo computador. Ela não acompanhava nada. Ela teve um atraso. Graças a Deus, a escola conseguiu recuperar muito bem. O primeiro semestre que ela fez na escola que ela tá hoje, assim, ela não acompanhava nada. Sabe quando você via que ela se sentia insegura? Isso abalou a segurança dela com relação ao conhecimento dela. Ela, literalmente, não processava. E hoje eu vi que agora recuperou. Agora tudo que ela fala, eu sei, é fácil, porque é outra pegada, né? Então, assim, eu acho que foi Que idade desnecessário. que ela tava, Bárbara? Ela estava. Ela tá com 10 agora, ela tava com 7. Tá. Acho que foi na alfabetização. Não. Foi na alfabetização dela. Super atrasou. O meu tava com 10, né? 9, 10, E ele sofria com a falta dos amigos. Sim, ela também. E ele falava, mãe, fazer aula de educação física online. Eu sei. Aí saia correndo pela casa e você ficava vendo Ai, as gente, outras que cena crianças ridícula. fazendo o mesmo. E eu assim, Não gente... sei. E assim, mas foi uma tentativa Foi. de... A gente reconhece que... eu acho que foi válido dentro do Sim. que demos conta todos nós, porque a gente estava passando um evento muito pesado. E não tinha previsão, né? Isso Não, que era o... não Eu acho que tinha. essa corrida de... Vamos tentar ver o que vai dar pra fazer, porque a gente não sabe se vai ter que permanecer por muito tempo. Era. Né? Eu entendo, eu reconheço que foi uma tentativa. E no caso dela, a escola municipal, o que acontecia? Tinha algumas aulas... Não era um período grande, era uma quantidade menor, porque ela tava pequenininha, né? Mas tinha muito assim, você voltava com um calhamaço, você ia na escola, retirava, das mães me voltava com isso. um calhamaço de atividade. Essa menina chorava, me dava um trabalho para fazer aquelas atividades, porque ela não entendia. Eu não sabia explicar. Aí você perde a paciência, porque você não consegue explicar, aí você não tem pra quem recorrer. E aí, sabe assim, aquela confusão. Ai, Confusão gente, mesmo. E assim, olha, tinha lição de casa e dia de prova. É E que a ele minha não queria tinha prova estudar, ainda, e eu né? tava trabalhando, porque o online foi também. Eu comecei a trabalhar online. eu também. E aí Não, tava isso o foi um meu presente trabalho, pra mim. Todos presente. eles em casa, Sim. o pequeno precisando de suporte e eu ocupada. Ai, gente. Eu sei, eu também tava trabalhando, eu tinha vontade de chorar. Eu ligava pra Eu escola, deixava meu marido assim de um lado da mesa, ela do outro. Uhum. Ele ligava pra ela, eu falava, filha, eu tô lá, e eu tava com os 2 pequenos ainda. Aí eu falava, a mamãe tá cuidando e tal, e aí trabalhando, resolvendo coisa da casa, não podia largar, porque os bichinhos eram danados. E coitado. Tadinha, foi eu difícil. lembro também, assim, e eu lembro que, como eu percebi que ele afundou, meu filho afundou, ele ficou depressivo, ele sentia saudade dos amigos, ele adolescentes. chorava. E a gente não podia ir pro condomínio, porque a gente mora no condomínio e nem as crianças do condomínio ele podia acessar.
E às vezes passava alguém de bicicleta, de máscara e tudo, e ele olhava na janela, né? Tipo, mãe, eu posso? Não, Não pode. não pode. Ai, que dureza. Foi muito... E terapia também, dentro de casa. Ele começou a fazer terapia nessa época, porque eu fiquei bem, assim, preocupada no sentido de vamos olhar o que é, como que a gente faz. Isso mais velho, você tá falando. O mais novo. Ah, o mais novo. Os mais velhos estavam ali na luta, como a gente, porque... Sim. Já era formado, O você trabalho fala? foi pra Aham. casa, e aí, beleza. O difícil era conciliar rede de internet pra todo mundo de qualidade. Espaço, né? Espaço e- também, essa falta de espaço pra gente respirar um pouco. E aquela coisa assim, a hora do almoço era bom, porque tava todo mundo junto, né? Então tinha uma coisa diferente acontecendo. Tinha. Mas ao mesmo tempo que as pessoas queriam privacidade. Privacidade não dá. Acabou? Ó, não, eu fui bem abençoada porque minha casa era bem grande, as crianças... Mas assim, criança pequena, então você não tem privacidade. Você não tem tempo. Não deixa você. Não, imagina. No caso dos maiores, cada um vai pra um canto, né? Todo mundo tá querendo o seu canto. Mas no caso de quem tá com criança pequena, cara... E eu falo, a gente foi muito abençoado porque a casa era grande, então tinha espaço pra brincar. Então a gente explorou o máximo da casa. De, vamos pra garagem, vamos brincar não sei o quê. Agora vamos brincar de cinema. Agora vamos lá pro quintal lá atrás, vamos lá balançar na rede. E assim... usando o máximo que a gente pode pra se entreter. Porque não tinha muito o que fazer, né? Não tinha. Chegava uma hora que acabou a criatividade. Não tinha. Você já não sabia mais o que você... Você já assistiu todos os desenhos? Todos Você já os- fez todas as brincadeiras? E todos os filmes possíveis. Todo mundo trocando indicação de filme, série. E comentários sobre isso. Enfim, foi fora que lidar, né? Assim, eu lembro... Eu perdi um familiar na pandemia. Então, lidar com isso também isso. foi... Eu não perdi ninguém próximo. Eu peguei Covid, fiquei mal pra caramba. Assim. Eu peguei bem no comecinho da pandemia. Peguei todos os sintomas, assim. E aí, por isso que eu posso afirmar que isso aqui é fundamental. Sim. Porque um dos primeiros dias que eu tava mal, apesar de estar sendo assessorada e tal, eu lembro que eu nunca vejo notícia, porque eu sou uma pessoa que eu fico impactada com muita facilidade, eu absorvo, eu sou muito empática. E eu absorvo com muita facilidade a dor, as notícias. Então, tanto é que isso é uma discussão, né, em casa. Meu pai, às vezes, fala assim, você viu, não sei o que? Eu falo, nem me fala. Aí ele fala, você quer ficar alheia ao mundo? Eu falo, eu não dou conta. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. Sim. Se você quiser contar sobre o vizinho que precisa de ajuda, você pode contar pra mim. Mas se você quer contar uma tragédia imensa do outro lado do mundo que eu não posso fazer absolutamente nada, não me conta. Que matou fulano, não me conta, porque eu fico, assim, muito mexida, entende? Eu acho que a gente tem que ir até onde os nossos braços dão conta, né? E aí eu lembro que, nesse dia, eu abri a notícia. Que aí foi o auge. Aí eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Primeira. Nossa, que não me deu uma falta de ar. Por quê? Abri a notícia e tava assim, os hospitais da cidade estão lotados, não tem mais... Nossa, aí eu pensei, se eu precisar... eu vou morrer. Aí tava tudo bem até ali. Eu sentindo todas as coisas, mas tava tomando medicamento, o médico tava monitorando, tava tudo bonitinho. Você sente mesmo, todo o processo, mas saturação perfeita, eu comprei tudo bonitinho pra controlar em casa. Mas foi falar que não tinha hospital na cidade, nossa senhora, senti tudo que você imaginar. A falta de ar, amor, tô passando mal. Eu não tô conseguindo respirar. Falta de ar, aperto de peito. Não, eu vou ter que ir pro hospital, acho que eu vou ter... Tudo. E aí eu falava assim, aí ele falava, amor, calma, respira. Aí eu fui lá fora, aí eu respirava e falava, não tá acontecendo, você tá impactada. E aí eu fui tentando controlar, e aí fui fazer meditação, e foi... Tirar o foco. Tirar o foco. E dali eu não peguei mais na notícia. Eu falei assim, agora eu preciso me recuperar e focar no que eu preciso fazer, né? Que é repousar. E assim foi, nós dois pegamos. As crianças não. Imagina, nós dois, aí a preocupação, puta, se as crianças pegarem, se todo mundo ficar doente, e aí não posso envolver meus pais, porque Quem meu vai pai... cuidar de quem aqui, Quem né? vai cuidar de quem? Graças a Deus o dele foi bem leve, bem leve. O meu foi mais severo, eu fiquei bem mal, fiquei de cama mesmo, precisei... E bem mal que eu digo assim, nada foi comprometido, graças a Deus, né? Eu não fui no sentido de, nossa, teria que internar, mas eu senti tudo.
A falta de ar, o desconforto, dor no quadril, dor de cabeça, uma sede absurda. Aquela coisa de um sono. Nossa, eu hibernava pra conseguir, porque eu não sentia muito dor no corpo, não tinha energia, enfim. Então foi interessante. E as crianças não pegaram. Que bom. Que loucura, né? Mas foi Deus, porque eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Imagina, eu debilitar desse jeito, ter 3 crianças, e aí que a nossa cabeça vai a 1000, né? Vai mesmo. Que aí a gente vai falar, vamos todo mundo morrer. A gente já vai na fatalidade. Porque é isso que a mente faz, né? Ela vai no pior cenário. Mas onde a gente foi parar? A gente na pandemia, mas é que saúde mental. Saúde mental não tem como não lembrar da pandemia, né? É que começou uns desfalques da nossa saúde mental ali, né? Opa. Ali foi bem... Eu falo que eu saí bem, mas só Deus sabe o que vai resultar. E eu bem assim, aparentemente, não muitas sequelas, mas enfim. Andréia, chegando no final aí, eu quero te fazer uma pergunta pra gente fechar esse tema, né? Que assim, a gente veio falando da sua história, que eu acho que é muito legal. Você falou vários pontos aí sobre o lado profissional, né? Ou as coisas que você tem em contato. Mas eu queria que você deixasse listar, assim, pra gente fechar, alguns sinais para as pessoas ficarem atentas, principalmente do pós-parto, né? Que é o que a gente veio falar, que é o que a gente pode observar esse parceiro, essa mãe, esse pai, essa tia, essa amiga, que tem contato com essa gestante, que está já no processo de, né, parir, e o pós. O que ela pode observar ali que, acende um radar e talvez falar, vamos numa consulta? O que é bem característico, assim? Normalmente a gente fala sabe, do aspecto de triste, do aspecto de cansado, não conseguir dormir muito bem ou dormir muito, sabe? Às vezes a obrigação de se colocar muito bem, tá tudo bem, tô muito bem, tá tudo ótimo, observa, né? E sempre manter o canal da comunicação, né? Olha, nem tudo às vezes vai ser tão perfeito como você idealizou ou não idealizou, né? Então, manter ali, ficar por perto, realmente abrir a escuta, estar para ver. Porque às vezes a gente está do lado das pessoas, mas a gente não vê. Você não está ligado. Não está enxergando, né, a pessoa. E se você identificou alguma questão, né, como essas que eu falei, a tristeza, o desânimo, a apatia, esse distanciamento, um pouco de isolamento, né, que é um pouco característico da depressão em si, vai conversar. Mas, sabe assim, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Só queria te dizer que eu tô aqui. Porque às vezes pode ser que nessa primeira fala, a pessoa fala, tô ótima. Sim. Né? Mas e ali, olha, às vezes a gente fica assim, eu também até já fiquei assim, sabe? Negação, né? E se colocar à disposição. E não tem muito um jeito específico, porque cada pessoa, ela tá num universo tão único e tão individualizado, Bárbara, eu sei, que não tem uma receitinha. Não tem mesmo. Sabe, eu acho que a gente tá aberto. Acho que só o alerta, assim, né? Aberto. E obviamente, eu acho que você falou enxergar. Porque a gente mesmo que tá do lado, a gente tende a invalidar. Mesmo antes da pessoa falar, na nossa cabeça a gente invalida e fala, deixa frescura, isso vai passar. Nem vou falar nada, porque, vai que né? não sei o quê, né? E aí vai fazer aquele escarcéu, sei lá, enfim. A gente já tem alguns prévios julgamentos, preconceitos, que distancia da gente se aproximar e enxergar de fato a pessoa, esquecer um pouquinho, talvez, algumas opiniões, né, que a gente já tem sobre a pessoa. Menos opinião e mais escuta. Né? Mas você guarda pra você o seu conselho. Você não vai dar conselho. A pessoa não precisa do seu conselho. Olha, quando aconteceu comigo foi assim. Toma cuidado. Porque às vezes exatamente o que ela está sentindo vai ser atingido, machucado pela sua fala. E a gente está lá na melhor da boa intenção. Mas o que um dia serviu para você, talvez não sirva para ninguém ali. Falando nesse contexto delicado de um estado depressivo como esse. Então, escuta, oferece ajuda, sabe? Esteja por perto.
apoia. Às vezes a pessoa tá ali naquela sobrecarga de mãe, não consigo tomar banho. Né? Tinha uma paciente com nenenzinha nova, que ela entrava na sessão com o neném amamentando. Ok, é isso, né? E aí ela falava, meu marido quando chega cansado, eu tento estar com tudo em ordem. Com a casa em ordem, com o nenê dormindo, com a janta pronta. Pra não atrapalhar o marido. Só que ela tava aos cacos. Como é que é rever, né, esse papel da mulher? Rever o que é esse serviço da casa? Quem que cuida, quem que não cuida? É ajuda ou não é? Tem tanta discussão sobre isso. Tem. Né? Que é tema para conversa para mais de metro. Mas é a gente se colocar o limite. Eu não tô dando conta, vem cá. Sim, perfeito. Muito bom, obrigada a pela você, sua, muito obrigada por ter aberto mesmo. a sua história, né? Foi um prazer. Por ter trazido várias perspectivas, que eu tenho certeza que essa é a ideia do episódio. A gente já trouxe um pouquinho sobre isso, aí a gente traz outra perspectiva da experiência. Como eu falei, eu acho que a história, as nossas histórias são poderosas, apesar de nem sempre ser igual e servir da mesma maneira, mas ela pode acionar, talvez, puxa, se ela tem saída. Né? Não foi só comigo. Não foi só comigo. Não sou só eu que não sinto só assim. Eu. E aí você foi falando várias coisas que eu tenho certeza que de alguma coisinha às vezes conecta, a pessoa fala assim, cara, será que eu preciso olhar pra isso? Que às vezes não é uma depressão, gente, mas se a gente não cuida, isso não tratado no futuro, com a ação de outras coisas impactantes, vira. Aí só somatiza. Então, acho que também vale de alerta pra gente olhar, independente se tá ou não com depressão, mas a gente olhar essas dores, né? Que é o que você falou. Exatamente. Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Curta, compartilha, leva essa mensagem pra mais mulheres, mais mães. Comenta aqui se vocês gostaram, se vocês querem que a gente fale mais sobre saúde mental, burnout, ansiedade, que é uma coisa que a gente sabe que tá crescendo cada vez mais. E, se vocês puderem ir lá no Mãe Sem Filtro, quando vocês estiverem assistindo o episódio, gente, compartilha lá nos stories no Instagram, marca o nosso Instagram que a gente compartilha vocês também. Eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão curtindo o episódio. E a gente se vê sempre na quarta-feira, meio-dia. Às vezes episódio ao vivo, às vezes episódio gravado, mas a gente tá aí toda semana com vocês, tá bom? Beijo e até o próximo episódio.